Sejam bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério. O caso que eu tô trazendo hoje aconteceu no Canadá e mais detalhes vocês vão escutar durante a narrativa. Já deixa o seu like porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Adiciona a gente também no Instagram, @Arquivo Mistério. Então pega o seu fone de ouvido e vamos nessa. No ano de 1993, os serial killers Barbie e Ken ficaram conhecidos no Canadá e no mundo pelas atrocidades nas quais eles tratavam e matavam suas vítimas. O casal era formado por Paul Kenneth Bernardo e Carla Liane Homolka. O título de Barbie e Ken foi dado pela mídia pelo fato dos dois serem muito bonitos e descendentes de família rica. Paul Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 64 em Ontário, no Canadá, e ele era o filho mais novo de um grupo de 3 irmãos. Seus pais, Kenneth e Marilyn, já eram herdeiros de famílias muito ricas, mas Kenneth era um homem muito problemático. Ele já foi acusado de violência doméstica e já teve passagem pela polícia por abuso de menor. Com o passar dos anos, a violência do pai evoluiu de agressões físicas para violência sexual, não só contra sua mãe, mas também contra sua irmã. Marilyn, se sentindo impotente, entrou em depressão a ponto de se isolar no porão da casa sem ver a própria filha por meses. Apesar de tudo, Paul conseguia não transparecer seus problemas familiares aos amigos da vizinhança e da escola. Ele era muito amigável, comunicativo e a sua vida aparentemente era normal. Sempre teve um relacionamento ok com a mãe, mas devido a toda a violência doméstica causada pelo Kennedy, ele e o pai nunca se deram bem. Paul, na verdade, não era filho de Kenneth. Ele é fruto de uma relação extraconjugal da mãe. Quando ele tinha 16 anos, Marilyn revelou a verdade. Ele não reagiu muito bem, e isso foi como uma explosão em seus sentimentos. Ele passou a tratar ela com xingamentos, e toda a raiva que ele sentia pelo pai, o qual nunca confrontou, ele despejou na própria mãe. Durante o início da fase adulta, ele teve algumas namoradas, mas nunca conseguiu engatar num relacionamento duradouro. Ele humilhava, agredia fisicamente e, sem perceber, estava agindo como o próprio pai, além de ter fantasias sexuais que incluíam agressões físicas muito perigosas. Ele começou a cometer estupros e, quando tinha 23 anos, conheceu Carla Homolka. Na época, 1987, Carla tinha 17 anos e 2 irmãs mais novas. O primeiro encontro dos dois foi ao acaso, no restaurante onde Paul tinha ido com seus amigos e Carla com suas amigas. Os dois trocaram alguns olhares e ele se sentiu à vontade para conversar com ela. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Paul, tudo bem? Tudo bem, e você? Você se importa se eu me sentar junto com você por alguns minutos? Eu gostaria de te conhecer um pouco melhor. Carla não hesitou, deixou ele sentar ao seu lado e os dois conversaram bastante. Naquela mesma noite eles ficaram e descobriram que tinham muita coisa em comum, principalmente as fantasias sexuais. Carla gostava de sexo dominativo, de ser tratada como objeto sexual, e isso se encaixou perfeitamente com o desejo dominante de Paul. Não demorou muito para os dois começarem a namorar. Assim como o pai, Paul humilhava a namorada, mas diferente da mãe, ela gostava disso. Se sentir o objeto de alguém era algo que fazia muito bem a ela. Mas certo dia, o casal teve uma conversa um tanto quanto estranha. Você sabe que você é a mulher da minha vida e que eu tenho desejos muito fortes, não sabe? Sei, claro, e eu tô adorando isso. Então, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um desejo incontrolável por estupro. Nossa, O prazer que essa violência me causa é magnífico. Tudo bem pra você se estuprar algumas garotas? tudo bem sim, meu amor. Mas se você quiser, eu até te ajudo a conseguir alguém e você pode matar essa vontade. Eu vou fazer de tudo pra deixar você feliz. A partir de maio de 87, a cidade onde eles moravam, Scarborough, foi atormentada por uma série de estupros. Ele passou a ser procurado pela polícia como o estuprador de Scarborough, mas ninguém conhecia a identidade do maníaco. Até que no Natal de 87, uma de suas vítimas conseguiu ver o seu rosto e o descreveu perfeitamente num retrato falado. O rosto de Paul começou a ser impresso em vários jornais. Ele foi localizado e interrogado,
mas sua lábia foi tão boa que ele saiu da delegacia sem deixar qualquer suspeita. Com todos esses acontecimentos, o casal decidiu mudar de cidade e Carla conseguiu convencer a família de ir junto com ela e de deixar ele morar com a família. Sem conhecer muito bem a nova cidade, Paul não se arriscava em ir às ruas para praticar os estupros e começou a ter fantasias com a própria cunhada. Tammy tinha apenas 15 anos de idade. Os desejos começaram a vir à tona quando, em conversas com Carla, ele descobriu que ela ainda era virgem. Ele a espionava pela janela e chegava a entrar em seu quarto na madrugada para se masturbar. Sua irmã mais nova é muito gostosinha, eu tô pensando em pegar ela. Nossa, Paul, Isso não vai ser problema pra você, vai? de jeito nenhum. Você sabe que quando nos conhecemos, eu nem era mais virgem. Eu te devo uma virgindade. Eu vou fazer o caminho pra você. Você é a mulher mais maravilhosa que existe. Você que é o homem mais maravilhoso desse mundo. Nessa época, Carla trabalhava numa clínica veterinária e tinha acesso a medicamentos fortes e controlados. Ela então pegou alguns deles e no dia 23 de dezembro de 90, colocou na comida da própria irmã para que ela desmaiasse e então o namorado pudesse fazer o que quisesse com ela. Antes de Paul iniciar o estupro, ele pegou uma câmera filmadora para gravar tudo. Por que você só tá assistindo, amor? Ah, tá tudo bem. Tô só admirando. Mas não tem graça você ficar só olhando. Vem brincar. Seu safado. Carla constantemente manipulava um pano com alutano, elemento químico que faz com que os animais durmam durante as cirurgias. De minuto em minuto, ela aproximava o pano no nariz e na boca da garota para garantir que ela não acordasse. Em certo momento, Tammy começou a vomitar e se engasgar até que ela parou de respirar. Eles tentaram ressuscitá-la, mas não conseguiram. Ligaram para a emergência e esconderam todas as evidências. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. A explicação dada pelo casal aos médicos e à família foi que ela simplesmente tinha bebido demais e desmaiou. Mas ao redor do nariz existiam diversas queimaduras causadas pelo uso excessivo do produto químico. A autópsia foi tão superficial que levou em consideração o depoimento de Paul e Carla. O atestado de óbito declarou que a causa da morte foi acidental por asfixia com vômito após uso excessivo de álcool. Com a perda da garota, a família optou por não morar mais naquela casa, mas Paul e Carla escolheram ficar, pois eles tinham decidido que tinha chegado a hora de se casar. Nos momentos íntimos do casal, Carla se vestia com roupas da irmã para continuar realizando as fantasias sexuais do futuro marido. Paul voltou a cometer estupros na cidade e Carla o ajudava indicando vítimas ou até trazendo algumas para dentro de casa. No dia 7 de junho de 91, ela trouxe uma colega de trabalho para jantar em casa, mas falou para o Paul que queria ficar sozinha, pois essa seria a noite das garotas. Carla adicionou drogas em sua bebida, que a fez desmaiar. Amor, vem cá. Pera aí, tô indo. Oi, diga. Trouxe um presente de casamento pra você. Minha colega de trabalho. Ai, pegue a câmera. O processo se repetiu assim como fizeram com a jovem Tammy. Os dois participaram do estupro. No final, eles a colocaram no sofá, Paul saiu e Carla esperou ela acordar. Nossa, eu dormi? Dormiu. Acho que você bebeu demais. Desculpa, que vergonha. A identidade dela nunca foi revelada, pois está protegida por lei. Uma semana depois, voltando para casa de madrugada em seu carro, Paul viu uma garota de 14 anos andando na rua. Ele simplesmente parou, a puxou para dentro do carro, a vendou, amarrou suas mãos, tapou a boca e a levou para casa. Ela se chamava Leslie Mahaffey. O casal ficou com a menina por mais de um dia. A garota ficou todo o tempo amarrada, vendada e foi usada como objeto sexual para as fantasias mais perversas que se pode imaginar. Em determinado momento, o casal percebeu que a venda estava caindo e, com medo de que ela pudesse ter visto seus rostos, eles decidiram matá-la.
Naquela mesma noite, eles tinham um jantar em casa com a família de Carla. Eles então trancaram o porão, passaram um momento em família, enquanto ao mesmo tempo pensavam em como poderiam se livrar da vítima. A solução escolhida pelo casal foi envolver pedaços do corpo em blocos de concreto. No dia seguinte, Paul comprou vários sacos de cimento. Desmembraram todo o corpo dela e começaram a mistura. Alguns blocos chegaram a pesar cerca de 100 quilos. Eles fizeram várias viagens para despejar os blocos no Lago Gibson, que ficava próximo à casa deles. Além dos crimes, Paul continuava com a violência doméstica, que piorava cada vez mais. Os espancamentos não aconteciam somente com as vítimas. Paul continuava espancando violentamente Carla. A família dela tentou ao máximo fazer com que eles não se casassem, mas ela não dava ouvidos. O relacionamento deles era uma mistura de violência e prazer. No dia 29 de junho de 91, seria a data de casamento deles. Os blocos de cimento foram encontrados e a cidade ficou chocada com o crime. Os dois simplesmente nem se abalaram. Algumas semanas depois, Carla chamou novamente a mesma colega de trabalho. Dessa vez, eles deram uma dose mais forte. A garota desmaiou, foi estuprada e parou de respirar. O casal ligou para a emergência e, ao mesmo tempo em que a ambulância ia para o endereço, eles seguiam procedimentos de ressuscitação. Desta vez, eles conseguiram fazer a vítima voltar a respirar. No dia 16 de abril de 92, eles estavam em um estacionamento esperando qualquer vítima em potencial. Uma garota de 15 anos chamada Kristen French estava voltando da escola e Carla chegou mais próximo segurando um mapa na mão, dizendo que estava perdida. Ao chegarem próximo do carro, Paul abriu a porta, a ameaçou com a faca, mandou ela entrar no carona e Carla sentou atrás segurando ela pelos cabelos. Kristen foi feita de refém durante mais ou menos 3 dias. Ela ficava sendo filmada enquanto o casal batia, estuprava e realizava suas fantasias. Sem dar de comer ou beber, ela foi ficando muito fraca e, ao invés de libertá-la, eles decidiram matá-la. Eu não vou entrar em detalhes com o que eles fizeram com o corpo, mas eles destruíram tudo. Fizeram com que ela ficasse irreconhecível e a jogaram no lago. No dia 4 de janeiro de 93, um ano e meio depois do casamento, Carla foi trabalhar completamente machucada. Ela disse que tinha sofrido um acidente de carro, mas os colegas de trabalho não acreditaram e, como já desconfiavam da violência do marido, eles ligaram para os seus familiares. Os 2 olhos estavam muito inchados e ela foi conduzida ao hospital, que imediatamente ligou para a polícia. Os policiais a interrogaram e ela acabou confessando que sofria violência doméstica. No procedimento de registro criminal de Paul, eles coletaram amostras de DNA. Carla percebeu que o cerco estava se fechando e decidiu falar a verdade para os tios, incluindo todos os crimes cometidos anteriormente. Como sua família era composta por advogados, ela esperava que seus tios conseguissem os melhores para defendê-la. Mas ela foi muito cautelosa com suas palavras. Olha, eu vou contar o que está acontecendo. O Paul é um criminoso, um assassino. Ele me obrigou a participar de todos os crimes que ele fez. Ameaçava me matar, ia matar minha família se eu não ajudasse. Foi ele quem matou a minha irmã. Ele deu remédio para ela desmaiar, drogou ela demais e a estuprou. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Ele é o estuprador que a polícia está procurando. Ele pegou muitas meninas. Eu preciso de ajuda. Eu não quero voltar para aquela casa. Assumindo que tinha participado dos crimes, mas coagida pelo marido, Carla conseguiu um acordo onde ela daria um depoimento oficial em troca de pegar apenas 10 anos de prisão. O advogado de Paul, Ken Murray, teve acesso a todas as fitas, mas decidiu retê-las para não prejudicar o julgamento do cliente.
Um teste de DNA também confirmou que Paul era o estuprador de Scarborough. Ele foi preso no dia 17 de fevereiro daquele mesmo ano. Alguns dias antes do julgamento, que aconteceu em 95, a justiça conseguiu coletar as fitas. Era inacreditável o conteúdo e a quantidade de horas que estavam gravadas. Nelas, Carla obviamente aparecia, e os advogados e a promotoria perceberam que ela não fazia nada de maneira forçada. As agressões físicas e estupros estavam gravados, mas nenhuma das mortes foi registrada. Nesse momento, eles perceberam o erro que cometeram, fazendo um acordo de apenas 10 anos com uma sequestradora, estupradora e possível assassina. Isso ficou conhecido mais tarde como o Acordo com o Diabo, um dos piores já feitos em toda a história. O advogado de Paul foi acusado por obstrução de provas, mas logo absolvido, e teve que enfrentar audiência disciplinar da qual os resultados nunca foram divulgados. Em relação às mortes, um jogava a culpa no outro, e infelizmente, até hoje, ninguém sabe a verdade. Eles se divorciaram em fevereiro de 94. No dia 1 de setembro de 95, Paul foi condenado à prisão perpétua com direito à possibilidade de condicional após 25 anos. Sua audiência para análise da condicional foi realizada no dia 17 de outubro de 2008, mas o pedido foi negado. Carla já cumpriu sua pena e foi solta em julho de 2005. Ela se casou com o irmão de um dos seus advogados, teve 3 filhos, trocou de nome e hoje vive a vida como se nada tivesse acontecido. Entre abusos sexuais e vítimas fatais, o casal atacou mais de 20 meninas. Eu trouxe pra vocês os casos mais absurdos, porque muitos deles eram coisa bem rápida. O Paul pegava algumas garotas no meio da rua, estuprava no carro mesmo ou na rua e largavam elas em qualquer lugar da cidade. Eu nem sei mais o que falar sobre esse caso, de verdade, porque normalmente eu trago como estão os acusados, como estão as vítimas, mas realmente eu não sei o que acrescentar sobre esse assunto, principalmente em relação a esse acordo do diabo. Mas enfim. Só me resta pedir para vocês o seu like. Se vocês ficaram aqui até o final do vídeo e for novo no canal, então se inscreve, acredito que vocês gostaram da história de hoje. Adiciona a gente também no Instagram, @Arquivo Mistério. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então eu vejo vocês na próxima semana. Combinado? Até lá!